Muito boa tarde a todos. Muito bom estarmos aqui, cada um buscando aquilo que mais a sua lucidez alcança. O que é que nós mais precisamos? Quando pergunta isso, cada pessoa vai dar uma resposta, mas nós precisamos muito, porque esse é um momento decisivo das nossas vidas, de lucidez. Porque um momento decisivo precisamos tomar decisões, e não há nada mais importante para tomar decisões do que você entender o momento que está vivendo e ganhar uma nova perspectiva, porque a perspectiva que a gente tem vivido não tem funcionado. Tanto é que no último momento desse ciclo planetário, nós estamos em sala de aula ainda. Isso é equivalente à classe de repetentes. E se nós somos a classe de repetentes, é porque não tem dado certo a forma como a gente tem se posicionado. Para dar um exemplo disso, para a gente poder entender o equívoco, para poder entender onde está a lucidez, tem uma história muito interessante que a gente acha que favorece essa reflexão. Essa história fala de um grupo de hóspedes de um grande prédio que estava muito insatisfeito, muito queixoso com o atendimento. Alguém aqui se identifica? Vocês se queixam de alguma coisa? Vocês brigam com alguma coisa da vida? Quem não? Não é? Esse grupo se queixava que a comida era muito ruim, muito sem graça, que as atividades eram muito invasivas, muito doloridas, que eles olhavam para os outros hóspedes e estava todo mundo de cara fechada, insatisfeito. Eles não gostaram e foram até a coordenação. Escuta, a gente não está satisfeito com essa situação. E a coordenação ouviu todas aquelas queixas, um atrás do outro falando. Deixa eu falar. Depois de ter falado bastante, a coordenação falou assim: olha, eu só queria dizer uma coisa. Vocês, pela fala de vocês estão achando que aqui é um hotel, não é? Claro, um hotel. E o serviço está muito ruim. Ele falou: pois é, aqui é um hospital. Aqui é um hospital. Muitos de nós vêm para a Terra como se aqui fosse um hotel. No hotel a gente vai para ser servido, para ser atendido nos nossos desejos, em tudo que a gente acha que é bom. A gente quer ser atendido, ser satisfeito nos nossos prazeres. No hospital a gente vai para ser curado. É diferente? Alimentação no hospital, alimentação no hotel. As atividades no hotel, as atividades no hospital. As outras pessoas que dividem conosco um hotel, as outras pessoas que dividem conosco um hospital. Tem muita gente que reclama da humanidade e fala assim: nossa, tem muita gente doente. Vocês não acham que tem muita gente doente? Pois é, filho, você está no hospital. Você está no hospital e a maioria de nós tem a lucidez de não se achar médico. Alguém aqui se acha médico no hospital? Só pode ter muito doente. Só pode ter muito doente. E a atitude de um doente que está no hospital, que pensa estar no hotel, é muito ruim, é muito contraproducente. Ele não ajuda o seu processo terapêutico, ao contrário. A sua exigência, a sua briga com os outros, a sua insatisfação permanente, o seu pessimismo, a sua crítica, fazem um autoenvenenamento.
E nós vamos falar sobre isso então, visitar o nosso hospital. Vamos visitar? Vamos visitar nosso hospital hoje. Fazer uma visita fantástica, fantasiosa ao nosso hospital. Vamos lá. Chegamos à sala de espera do nosso hospital e ela está cheia de gente. Até aí, surpresa nenhuma. Mas a gente olhando, todas as pessoas que estão na sala de espera são crianças. Todas crianças. E a gente pode imaginar, nossa, deve estar uma bagunça do danada. Uma sala de hospital cheia de crianças, bagunça nenhuma. Todas as crianças amoedinhas, desanimadas, tristes, porque estão doentes. E como você, olhando melhor essas crianças, tem umas crianças da sua vida ali, seu neto, seu filho, seu sobrinho, as crianças mais amadas da sua vida estão ali no hospital. Como é que você sente essa cena? Olhando melhor, tem até uma criança que você reconhece ser você, criancinha. Todas as crianças significativas estão lá. E você vê aquelas crianças amoadinhas, tristes, em sofrimento. Como é que isso bate no seu coração? Puxa vida, por quê? O que está acontecendo? E você chega e vai atender e vai conversar com as crianças. O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão assim? E elas ali abrem as mãozinhas e mostram 3 vidrinhos. 2 deles quase vazios e um cheio. E você não sabe por quê, pega aquele cheio. Lê assim, está escrito perdão. Aí você tem aquele remédio chamado perdão. E qual é a postura que nós temos quando ouvimos falar em perdão? A gente já começa. Alguém já balançou a cabeça. Perdão é muito difícil. Perdão não dá para mim. Esse negócio de perdão não tem condições. E aí você começa, mais uma vez, quando vê o remédio do perdão, mais uma vez a mesma coisa. Perdão não dá para mim, perdão não tem condições, perdão é impossível. E cada vez que você vai repetindo a sua programação mental em que você mesmo se colocou, você sente que vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que se torna uma criança também amoadinha, triste, doente. E assim que você se torna uma criancinha e senta numa cadeira, lhe entregam 3 vidrinhos. E você que foi ali para ajudar até as crianças se tornou uma criança também. Mas como ainda, mesmo estando triste, você ainda fica um pouco curioso, você vai olhar os vidrinhos e você vai ver que tem um vidrinho chamado mágoa e está escrito cuidado, veneno. Tem um outro vidrinho chamado culpa, mesma coisa, cuidado, veneno. E tem lá o outro vidrinho, perdão, estava escrito embaixo, remédio. E aí você olha em volta, você mesmo percebe em você, e você olha em volta e todo mundo tomando a mágoa, todo mundo tomando a culpa, ninguém tomando o perdão, todo mundo ingerindo veneno, todo mundo, ninguém tomando remédio. Tá boa a situação? O que você acha? Essa situação é boa? Nós estamos bem? Nós temos que ajudar essas crianças. Essas crianças vieram hoje para o Semente de Luz. Estamos aqui na sala de espera
Lá no hospital, o painel está chamando o nome de todo mundo, ninguém vai. Ninguém vai. Todo mundo tem vergonha, porque o médico receitou: não tome mais veneno, tome remédio. E todo mundo não quer entrar por quê? Tem vergonha do médico. O médico está ali, Ele receitou, mas a gente fala o quê? É difícil, não dá, não tem condição, perdoar não dá. E peça outra coisa. A gente está pronto para pagar dízimo, para confessar e se penitenciar, até para comprar rifa. Bacana. Perdoar? Não dá, não tem condições, é impossível, e você vai se intoxicando. Como essa mudança de atitude é teimosa, reiterada nas nossas vidas, como a gente está no hospital, mas não quer se tratar. Nós estamos no hospital da terra e a gente ainda, nesse momento terrível, nesse momento decisivo, a gente ainda não quer se tratar. Veio esse pedido para a gente refletir um pouco sobre o que está acontecendo conosco. Por que nós tomamos o veneno e não tomamos o remédio? Nós precisamos pensar então o que está acontecendo conosco. E eu vim dizer para vocês então que nós temos uma maneira muito ruim de lidar com o erro. Alguém aqui já errou com os outros? Alguém já errou com vocês? E aí uma pergunta: vocês acham que, por exemplo, semana que vem você vai errar? Alguém vai errar com você? Tem uma mensagem de um espírito que fala assim para a gente: nós todos ainda vamos errar muito até somente acertar. O que vocês acham dessa frase? Alguém acha que já está no estágio de somente acertar aqui? Levanta a mão, a gente já liga para o CREI, plantão psiquiátrico. Ninguém levantou a mão. Ufa. Que bom. Pensem comigo. Amanhã, hoje ainda, semana que vem inteira, no mês que vem todinho, esse mês também, até o final do ano, ano que vem e ano que vem, ou seja, até você morrer, vão errar com você. E no mesmo período você vai errar com os outros. Se você não reprogramar a sua mente, você vai continuar tomando veneno e não tomando remédio. A situação é desesperadora, gente. Mas não é desesperadora por falta de médico, não é desesperadora por falta de remédio, nem por falta de onde você está. Está tudo na sua mão. Está tudo na nossa mão. Nós precisamos entender como é isso de lidar mal com o erro. Nós temos uma programação mental para com os errados, que diz assim: quem errou tem que ser punido. Vocês percebem esse princípio? Um grande formulador dessa tese modernamente é o filósofo José Luiz da Atena. Mas não está só nos programas policiais. Você na sua família aprendeu o quê? Que quem errou tem que ser punido. Você foi para a escola, quem errou tem que ser punido. Você vai para o trânsito, quem errou tem que ser punido. Você vai para o trabalho, quem errou tem que ser punido. Isso está em todas as instituições humanas. Não é fraco. Tanto é que você assiste a novela, você fica com aquela ânsia, não é? Você viu o noticiário? Nossa, uma mãe que fez isso com um filho, um pai, não sei o quê. Formam-se rodinhas no dia seguinte comentando as notícias.
e um disputando com o outro o que tinha que acontecer com aquela pessoa. É um torneio de torturadores. Um fala uma coisa, o outro fala, é pouco. Tinha que acontecer tal, e tal, e tal. Lembra do menino Jairinho? Não, não é? Era o cara que matou, não sei, teve um menino que foi morto por um padrasto. Padrasto, né? Padrasto matou com a conivência da mãe. Todo mundo falou mal da mãe, mas quem matou foi o padrasto, mas não é o amigo. Pai ausente é quase redundância. Só fala pai. Tipo um torneio pesado de todos, porque não falta notícia ruim. Então, quem errou tem que ser punido. Quem errou tem que ser punido. Quem errou tem que ser punido. E a coisa é tão forte que entra no nosso inconsciente. E a gente acredita que não merece ser feliz. Não merece ter situações alegres. Sabe por quê? Tem pessoas que são positivas, que são atuantes, bons profissionais, mas numa relação específica, elas aceitam as situações mais terríveis, mais humilhantes. Sabe por quê? A consciência do seu erro está no seu inconsciente, fica de outras vidas. E aí você olha para a pessoa e fala, eu pisei na bola. Eu fiz muita coisa errada. E quem errou tem que ser punido. Eu não mereço ser feliz. E a pessoa vai fabricando o auto-boicote, que é um dos maiores dilemas da ciência do comportamento. Por que uma pessoa boicota a própria felicidade? Por quê? Se todo mundo quer ser feliz, por que uma pessoa boicota a sua própria felicidade? Porque ela acha que não merece. Porque ela acha que ela errou muito e quem errou tem que ser punido. Isso é só metade da infelicidade, é claro. Porque uma boa parte da gente olha para os outros e fala, esse não presta. Nunca vi, não me fez nada de ruim, mas não presta. E o pior é que o outro acha a mesma coisa de você. É de novo o teu inconsciente falando, cuidado, porque esse aí é cobra. E já picou. Não nessa vida. Quem errou tem que ser punido. Essa programação faz mal para a gente, intoxica a gente e faz mal para quem está ao nosso redor. E impede a mudança. Porque nós fomos colocados juntos, por quê? Por que inimigos são colocados juntos na família? Pai, mãe, irmãos, sogra eu nem falo. Por que Deus coloca inimigos numa mesma família? Por quê? É difícil de responder isso? Claro que não. Jesus falou, reconciliai-vos já, enquanto estáis a caminho. Para que a gente está junto? Claro, para reconciliar, reparar erros, perdoar. Para isso, nós precisamos perceber a outra programação mental que nós já temos. Não é uma coisa que você precisa adquirir, que você precisa se renovar, precisa transformar. Você já tem dentro de você uma outra programação mental de trabalhar com os erros. E eu digo mais, você já pratica. Você já pratica essa outra programação mental. Então não é tão difícil assim. Se você já conhece, já pratica, só precisa tomar consciência das duas e tomar uma decisão. Qual é essa outra programação mental que você usa para os erros? Então vamos lá. Todo mundo já deve ter passado por uma criança muito amada, uma criança de colo que foi chegando próximo ali de 1 ano, e que em 1 ano acontece uma grande transformação na vida de todo mundo, por volta de 1 ano. São 2 grandes transformações. A criança começa a andar e começa a falar. E quando uma criança começando a andar, tropeça e cai, você chega para ela e fala assim, você nunca vai dar em nada. Você é um fracassado. Você está destinado a ser um nada na sua vida. Não é isso que a gente fala? Não.
Mas a criança errou, tem que ser punida. E está começando a falar, erra uma sílaba, a mesma coisa. Você é um nada, você não presta, você nunca vai dar certo. Você não pensa isso? Não. Por que você não pensa isso? Por que você não humilha aquela criança? Vamos lá, responda. Ela está em processo de aprendizagem. E ninguém aprende sem? Essa é a segunda forma, que já está no seu coração, que você já pratica. Então você precisa investigar as duas fórmulas. Quem errou tem que ser punido, e a outra, ninguém aprende sem errar, que Jesus formulou mais lindamente ao falar: apenas aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Momento crucial dos evangelhos, momento crucial dos inimigos de Jesus, que estavam armando para ele alguma maneira de matar o mestre, porque o mestre só falava misericórdia, perdão, misericórdia, perdão. Eles falaram assim: Moisés manda apedrejar a mulher que foi pega em flagrante de adultério. Vamos pegar uma mulher que estiver nessa condição, atirar para Jesus. Se ele falar contra Moisés, mata. Porque quem falava contra a lei, contra Moisés, tinha que ser morto. Se ele falasse contra o perdão e contra a misericórdia, ele mataria a sua própria doutrina. Jesus se contradizendo. Qual a saída para isso? Tem saída? Para nós não. Para nós não. Você tinha que se negar tudo que você pensava, tudo que você agia, ou morrer. Qual das duas alternativas? Para nós não tinha saída, para ele teve. Não só uma saída daquela situação, como uma saída para todos nós, para toda a vida. Apenas aqueles que estiverem sem pecado atirem a primeira pedra. Com essa fórmula fica difícil de criticar. Aqueles homens que já estavam com pedras pontiagudas na mão, com tanto ódio, apertando com tanto ódio essas pedras, que já estava ferindo as próprias mãos, porque o ódio faz isso. Antes de atingir o outro, atinge você mesmo. Aqueles homens, curiosamente homens, né? Você conhece alguma mulher que foi pega em flagrante de adultério sozinha? Imagina a cena. Uma mulher pega em flagrante de adultério sozinha. Está no shopping, tropeçou e adulterou. É possível? Por que só apresentaram a mulher, se o adultério é uma coisa de dois? Por quê? Porque os acusadores eram? Claro, moral de conveniência. Isso acontece por todo lado. Nem vou falar das coisas que são complicadas. Nós precisamos tomar consciência das duas formas de lidar com o erro. Quando você tomar consciência que você já tem essas duas formas, quando você tomar consciência que você já pratica essas duas ferramentas, tudo ganha o potencial de mudar, minha gente. Porque você passa a ganhar direito de decidir. Quando a gente toma consciência que tem alternativa, é que você passa a ter decisão. Enquanto você acha que não tem alternativa, você não decide. Eu não podia fazer nada, o cara me fez isso, aquilo, eu só podia odiar mesmo. E é assim que a gente está odiando e sendo odiado, num círculo de vinganças mútuas, há milênios e há várias encarnações. Você pega um romance espírita e ele tem uma primeira parte, que é assim: uma pessoa sofrendo o pão que o diabo amassou, mas sofre, você se identifica com ela e fala: coitadinho ou coitadinha, como é que pode uma pessoa sofrer tanto? E aí os espíritos te dão uma rasteira, que contam a vida anterior, e aquele coitadinho que está sofrendo tanto, na outra foi o pão chupando manga, mas fez e aconteceu. É o que acontece quando você olha uma notícia de uma criança que foi abusada sexualmente na família. Você vê aquilo e fica
fala do agressor, você fica, nossa, coitadinho do agressor. Não, você queria fazer picadinho dele, não para comer. Pois saiba que é possível, mas não necessário, não sempre, que uma criança, que um espírito que veio e que passou por essa terrível experiência, é porque só deu à vida a alternativa de ser chacoalhado para sair da sua inconsciência, porque ele em outra vida pode ter sido dessas pessoas que só pensa no seu prazer, que não interessa se está humilhando, se está maltratando, se está machucando, se está matando o outro. Ele quer saber do seu prazer só, não enxerga o outro, e aí ele precisa ser chacoalhado, sendo colocado no lugar daqueles que ele fez mal. Isso é um recurso extremo, somente para pacientes muito teimosos. Muitas pessoas que infelizmente somos muito duros, todos nós que nos sofremos, nós somos casca grossa, não é? Casca grossa é uma expressão interessante. Para você comer uma banana madura, que ferramentas você precisa? Nenhuma, só o dedo, vai lá, descasca e come. Para você comer uma laranja, você precisa de que ferramentas? A laranja já precisa de uma faquinha. Para comer um coco, o que você precisa? Um facão. E não adianta ir com a mesma mão suave que você usou para descascar a laranja, não. Tem que ser uma paulada. Pois nós somos casca grossa. E nós não demos outra alternativa para Deus a não ser um grande chacoalhão. Nós estamos recebendo um chacoalhão? O que vocês acham? A humanidade está recebendo um chacoalhão? E a gente está reclamando, não é? Que nem pessoa com deficiência auditiva. Você falou uma vez, vozinha, você não ouviu a primeira, você aumenta. Não ouviu a segunda, você aumenta mais. E a pessoa fala, não precisava gritar também. Não precisava gritar, então ouve. Porque nós tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. Isso foi proclamado por Jesus. Está na hora da gente se acordar. Como é que nós, que praticamos tantos erros, somos tão críticos e tão julgadores dos outros? Quem é esse que, tendo tanto complicador dentro de si, é bom para criticar os outros? Alguém aqui é bom para criticar os outros? Eu sou viciado. Essa aqui é uma reunião dos criticadores anônimos. E esse que está falando não é melhor do que ninguém, nem um pouquinho. Eu não estou brincando, a gente precisa rir da gente mesmo, é claro, mas é isso, criticadores anônimos. Nós precisamos saber que nós temos as duas programações dentro de nós, agora, estão dentro, estão na tua mente, estão no teu coração, e aí a gente vai repetir aquela historinha da internet que eu gosto tanto de contar. Um homem queria humilhar um pajé indígena e falou assim, vou fazer uma pergunta tão complicada que nem vai entender o que eu estou falando. Entendeu? Ô, seu pajé, como é que o senhor, na sua cultura, assim, o senhor vê a questão existencial da criatura humana? Nós mesmo não íamos saber, né? Como é que fica? Daí ele começou assim, olha, na minha cultura, quando ele começou a responder, o cara falou, quê? Como assim? Na minha cultura, nós entendemos que nós trazemos dentro de nós dois cachorros. Um cachorro educado, fiel, amigo, e outro agressivo, imprevisível, que morde, que odeia. Aí o cara que achava que ia dar uma humilhada no índio começou a se sentir ele mesmo humilhado, com medo. Já imaginou os dois cachorros mordendo. E ele pensou a vida dele e falou assim, meu Deus, a coisa está ruim. Daí ele perguntou, seu pajé, me ajuda um pouquinho aí, por favor, qual dos dois vai prevalecer? Qual foi a resposta? Aquele que eu alimentar.
Aqui a gente tem falado de programações mentais, lá ele falou de cachorro, mas vamos pensar a mesma coisa. Você tem as duas programações mentais na sua mente que vão dirigir a maneira de você lidar com os seus erros e com os erros dos outros. Qual vai prevalecer? Qual das duas vai prevalecer na tua vida? A seguir, cenas dos próximos capítulos. Só que eu não sei o resto da novela, porque você é o autor. Obrigado, gente. Nós oferecemos livros, toda a renda dos nossos livros é endereçada a projetos sociais. Esse livro aqui fala, é um romance que nos faz pensar sobre diversas parábolas de Jesus, mas tem livros para ajudar a fazer o Evangelho no lar, que é a grande proteção que você pode dar para a sua família, proteção espiritual, e para repensar as lições do dia a dia, o que Deus tem a ensinar para a gente. Se estiver interessado na saída, a gente vai receber vocês. Obrigado. Graças a Deus. Vamos mantendo a nossa mente confortável com pensamentos positivos, pensamentos luminosos e esperançosos, porque nós viemos em busca de algo. E a esperança faz toda a diferença na nossa vida quando nós estamos aqui. É acreditar que vamos receber. É acreditar que merecemos ser felizes, que merecemos todos os bálsamos que caem mais alto. Ah, mas hoje, Jesus, hoje nós vamos conversar com a sua mãe, Maria, essa doce figura, Maria. Hoje, dia de Nossa Senhora de Aparecida, não tem dia melhor para estarmos aqui. Eleva teu pensamento, sente o abraço da Senhora de Aparecida, sente o abraço de Maria, sente ela te embalar no colo, sente o calor, o afeto. Sentiu? Vamos então juntos distribuir todo esse carinho que temos recebido dessa nossa mãe. São tantos irmãos em sofrimento, são irmãos lutando em guerras, são irmãos lutando pelas intempéries climáticas, furacão, tsunamis, secas, queimadas. São tantos irmãos espalhados pelo mundo nessa grande família fraterna que quem nos uniu foi Jesus. Ai, nós queremos lembrar de todos esses irmãos que estão sofrendo nessa. Mãe querida, cuida desses irmãos que choram, que estão em leitos hospitalares, que estão em calçadas dormindo ao relento, meninas que com pouca idade já está na prostituição. Os meninos, às vezes, sem oportunidades de emprego, ingressam para o crime, para o vício. Eles precisam de ajuda e nós queremos, mãezinha, que assim como tu cuidas de nós, também tenho certeza que cuidará deles. Vibramos por toda a natureza, por todos os animais, por tudo aquilo que nós herdaremos, já herdamos do grande Criador. Vamos juntos vibrar
por todos os lares em desequilíbrio, por todas as casas, templos, centros, espíritas ou não, que trabalham, Jesus, para o teu amor e pelo teu amor. Por todos os nomes que são deixados em caixinhas de vibração, em livros de oração, tanta gente precisando de amparo. Vibrando, Senhor, por todos os voluntários que saem de suas casas e trabalham pelo teu amor.